Número 9. Deus é bom. Esperar os irmãos pegarem a sua água para a gente ler juntos, tá bom, irmãos? Em nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda força, toda a majestade, toda a honra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Saulo, mantendo ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vamos orar. Deus e Pai Todo-Poderoso, quero, em nome de Jesus, agradecer por estar aqui, Senhor, com os meus irmãos, Deus, mais um dia. Quero te pedir, Pai, usa a minha vida para falar com a tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu tenho da parte do Senhor hoje, irmãos, uma mensagem direta, né? Curta, mas muito direta, né? Para alguns pregadores da palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, refere-se à terceira unção, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre ela, amém? Em nome de Jesus. Nós sabemos que Saulo, ele era um perseguidor da igreja de Cristo, que ao seu entendimento era uma seita, e era algo que Saulo até então tinha prazer em fazer: calar os cristãos, impedir que pregasse o evangelho. Esse era Saulo antes da sua conversão, um homem disposto, olha só, de autoridade, de conhecimento, né? Um homem que era comandante, que tinha outros homens ao seu comando. E o prazer de Paulo era realmente perseguir, porque ele era um homem de fé. O apóstolo Paulo, Saulo, era convertido ao judaísmo, olha só. Então, quando Jesus veio pregando as boas novas, o entendimento que ele teve é que era uma seita, era uma heresia. E amando dos seus servos, é claro, começou a perseguir os cristãos, a aprisioná-los e até mesmo a exterminá-los, olha só. E por muito tempo Saulo, irmão, perseguiu a igreja de Cristo, perseguiu os cristãos, perseguiu aqueles que pregavam amor, porque para muitos era apenas um golpe político, para outros Jesus era um profeta qualquer, para outros Jesus era um herético, ou seja, cada um tinha o seu pensamento ali, menos aqueles que eram de fato tocados pelo Espírito Santo, amém? E convencidos por eles que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. Uma das maiores dificuldades que o povo judeu teve de crer que Jesus era o Filho de Deus, pela condição que ele veio. Esperavam um Deus tirano, um Deus que viesse, cheio de poder, humanamente falando, viesse com riquezas e que desse apenas uma palavra, quem sabe um império gigantesco, isso aos olhos físicos. Então, para eles, obedecer a Jesus, filho do carpinteiro, esperavam Jesus, olha só, como eu disse aqui, um tirano, quem sabe. E quando Jesus vem na sua humildade, nasce de uma família humilde, então para eles houve um conflito, olha só, um conflito de ideias. Como esse pode ser o meu Deus, se a condição dele é essa? Não tem nem aonde inclinar a sua cabeça. A Bíblia fala isso. Aos olhos físicos, então, Jesus era apenas mais um homem que vinha pregando, quem sabe aí, uma palavra
Para muitos na Bíblia, Jesus ia ser mais um vento de doutrina, ia passar e depois ia acabar. Não se preocupe com isso, é só mais um vento de doutrina, é só mais um profeta aí com uma mania nova, mas daqui a pouco passa tudo. Isso claramente para você entender como que as pessoas enxergavam Jesus. É claro que o mundo espiritual sabia que ele era o Filho de Deus, Satanás sabia, mas ao homem até então, olha só, era oculto. O homem não conseguia enxergar que Jesus era o Filho de Deus, principalmente pela condição que ele tinha, pela condição que ele andava, pela condição que ele vivia. Jesus não veio para o mundo para acumular riqueza, Jesus não veio para o mundo para conquistar reinos ou tronos aqui no mundo, não. A Bíblia é muito clara, né? Ele não é desse mundo, mas ele é do mundo espiritual. A casa de Jesus é lá no céu, sentado à destra do Deus Pai. Amém ou não, igreja? E nós temos que entender isso. Então o povo de Israel esperava um Deus poderoso, e aparece Jesus pregando humildade, pregando amor. Olha só. E o apóstolo Paulo foi um dos homens que, movido pela sua fé, perseguiu os cristãos. Ele teve culpa e ele pagou por isso. Dizem que, eu também acho isso, que a pior batalha e a pior guerra que existe é a guerra santa. Os homens morrem ou se matam, né? Os homens bomba que a gente vê por aí, não é verdade? Isso é a guerra santa. Eles acreditam que estão fazendo a vontade de Allah. Eles amarram bombas no seu corpo e explodem um monte de gente aí. Eles fazem isso convictos que estão fazendo de fato a vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo também era movido por essa força. Vamos aprisionar os cristãos, vamos exterminar essa raça, essa seita. Era a visão que ele tinha. Então você imagina um homem que era importante, olha só, um homem estudado, era um muito estudado, que tinha ao seu comando muitos homens, um homem de uma influência tremenda. Agora ele é movido pela fé, pela fé. Então imagine quando ele pegava um cristão e aprisionava ou matava, ele, olha só, ele assistiu à morte de Estevão e concordou com ela. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, Paulo assistia e concordou com aquilo. Olha só, ele se omitiu, ele concordou. Então ele era movido pela fé. Na cabeça dele, o que eles estavam fazendo realmente era a vontade de Deus. Na cabeça do ser humano existem vários deuses, igreja. Quando eu cheguei, ou antes de eu me converter, eu também tinha um Deus na minha cabeça. Mas pastor, o Deus que o senhor tinha não era o Deus que criou o céu e a terra? É. Mas eu nunca imaginei, olha só, até eu conhecer o Evangelho, a palavra de Deus, que eu tinha que seguir as regras dele. Que ele me ama, que ele amou, mas que ele tem doutrina, que os seus filhos têm que obedecer a sua palavra. Ou seja, cada um cria um Deus na sua memória. A pessoa faz um monte de coisa, vive da maneira que ela acha certa, e ela fala assim, Deus é comigo. Eu era assim também. Eu tinha isso, essa convicção dentro de mim. A mesma convicção que o apóstolo Paulo, ou Saulo até então, tinha dentro dele. Quando ele aprisionava um cristão, ele fazia isso com orgulho. E não tinha nem peso na consciência, porque ele estava sendo movido pela fé. Ele acreditava que estava fazendo a vontade de quem? De Deus. Você vê como que o negócio era sério. Como é que você vai convencer um homem, olha só, que acredita que está fazendo a vontade de Deus, quando ele açoitava, aprisionava os cristãos, e que concordava com a morte deles? Como é que você vai vencer um homem desse? Como é que você vai convencer do Evangelho? Se ele está totalmente, querido, calçado de conhecimento da sua religião, se ele está calçado de sentimentos. Já pensou? O mesmo sentimento que a igreja tem quando uma pessoa hoje é liberta dos demônios, ele tinha. Estamos tirando uma pessoa que faz parte de uma seita de circulação. Então ele tinha aquele orgulho. Eu quero que você entenda isso hoje. Mas Deus não desampara os seus, amém ou não? Deus assistia tudo. O apóstolo Paulo, ele se converteu? Nós sabemos que sim, a história mostra isso. E o que eu vim buscar hoje, o que eu vim pregar hoje, até aqui você já conhece, o cristão conhece a história de Paulo. Eu vim falar dessa unção, eu vim falar desse mover, eu vim falar desse agir de Deus na vida de Saulo. Olha que história. É o mover que muitos
muitas das pessoas que estão dentro da igreja e daquelas que não estão precisam. Você vai entender o mover. Vamos lá, posso continuar aqui? Versículo 9. O 6 em diante, por favor. Agora levanta-te, entra na cidade lá, e te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Versículo 8. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem o que, igreja? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? E aqui tem autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim o que, igreja? Um vaso? Um vaso o que, igreja? Para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha só. Então, quando Jesus visita Saulo a caminho de Damasco, ele estava indo dar continuidade à sua missão, pedindo cartas, ou seja, autorização para prender mais cristãos. Amém ou não? E naquele momento ele tem um encontro com Deus. Deus visita ele ali. E ele tem uma experiência tremenda, irmão. E eu vim pregar sobre essa unção, sobre esse mover de Deus na vida do homem, que fez de Saulo o apóstolo Paulo, que fez de Saulo um perseguidor de cristãos, um homem pregador da palavra de Deus. Se a gente parar para pensar, você fala: poxa vida, pastor, é verdade. Quantas pessoas nós conhecemos que precisam, quem sabe eu preciso, que essa unção, a mesma unção, o mesmo poder que visitou Saulo naquele caminho de Damasco e o converteu e alcançou o seu coração. Quantos aqui de nós precisamos dessa unção de Deus na nossa vida, igreja? Eu disse que seria direto, simples, para você entender. Tudo bem, a Bíblia fala que era um homem que Deus escolheu para fazer a sua obra, mas uma obra específica, porque todos somos escolhidos para fazer a obra de Deus. Amém? O ir de pregar o evangelho a toda criatura é uma obrigação de todos nós. Eu estou me apegando, olha só, a um Deus que derrama sobre um homem que perseguia a sua igreja, um homem que fazia isso com louvor, com adoração, achando que estava agradando a Deus, um homem que fazia isso com orgulho, porque estava tirando uma seita de circulação, e o poder de Deus visita ele. Olha só, a caminho de Damasco, você estava indo para mais uma missão, ele continuaria aprendendo, ou seja, aquilo que ele acreditava, e ele cai com o rosto em terra, e a Bíblia fala que ele fica 3 dias cegos, e o Senhor sempre usa os seus vasos, né? E Deus chega para Ananias e fala sobre Saulo. Ananias fala assim: Senhor, o Senhor tem certeza que o Senhor quer que eu vou lá mesmo? Esse daí é um homem, Deus, que prende, que persegue aquele que invoca o teu nome. Tem ouvido que ele fez muito mal para os cristãos. Ananias está dizendo para Deus: Senhor, esse daí é o que nos persegue. Esse daí, Senhor, olha, é o que judiou de muitos irmãos nossos, porque invoca o teu nome. Olha o que Ananias está falando para Deus. Deus fala assim: mas é um vaso escolhido para mim, porque esse daí há de suportar e sofrer muito pelo evangelho. E essa unção eu quero que a igreja comece a orar por isso. Eu creio que todo mundo aqui precisa de coisas para viver, para sobreviver, para vencer,
Mas nenhuma das coisas pode ser maior do que a nossa conversão. A conversão genuína. Quem sabe do marido, da esposa, dos filhos. E eu tenho muita certeza de que essa palavra aqui é direto de Deus para mim e para você. Amém ou não? Quem crê, diga amém. Porque é uma palavra que tocou no meu coração. Senhor, eles não estavam... Saulo não estava indo para a igreja, não. Pelo contrário, estava indo perseguir os cristãos. E o Senhor tocou nele e fez com que ele entendesse o evangelho. Os olhos, quando ele ficou cego fisicamente, mas a Bíblia fala que mesmo cego ele orou e teve uma visão que um homem iria e colocaria a mão sobre ele e ele voltaria a enxergar. Amém ou não? E nós queremos essa unção sobre a nossa casa, amém? Posso ouvir um amém ou não? Amém. Nós queremos essa unção sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, esposa, esposo. Nós queremos essa mesma unção, Senhor. Esse mesmo mover. Como eu disse, muitos pregadores dizem que essa é a terceira unção. A unção que convence, que abre os olhos, que tira a cegueira espiritual, que converte o homem mau ao reino de Deus. Está aqui. É o que eu vim pregar hoje, com propriedade, porque eu vou buscar isso para a minha vida. Vou buscar isso para a igreja, vou buscar isso porque o Senhor tem mostrado, igreja. O Senhor tem mostrado claramente que muitas pessoas, até mesmo pessoas que sabem que frequentam a igreja, que ainda não tiveram esse encontro real com Deus, que ainda não se converteram genuinamente. Qualquer outra coisa ainda rouba a sua atenção, qualquer outra coisa ainda te tira, olha só, de um culto, de uma reunião, de um trabalho na igreja. E não é uma acusação, não. É uma conversão. É a conversão de Deus para a sua vida. É a conversão do Senhor para a nossa vida, amém ou não? Eu não sei como é que você é. A gente conhece aqui, mas de repente, quantas coisas ocultas aos meus olhos, mas aos olhos de Deus, nada fica oculto. Nem o que eu faço, nem o que você faz, nem o que eu falo, nem o que você fala, nem o que você vive, nada fica oculto aos olhos de quem? De Deus. Mas se nós formos convertidos, se vier sobre nós a mesma unção, porque a unção de Deus não é só para falar em línguas, que é maravilhoso, não é só para receber dons espirituais, mas o principal, igreja, é a nossa conversão, é a nossa convicção, é a nossa certeza. É claro que é uma pergunta um pouco longe demais, mas é verdade. Até que ponto nós suportaríamos e não negaríamos Jesus Cristo como nosso Senhor? Até que ponto a gente diria não ao pecado por amor a Cristo? Até que ponto nós negaríamos a nós mesmos para fazer a vontade de Deus? Isso vai ditando a nossa fé, vai ditando a nossa conversão. Quando eu falo de uma pessoa ser convertida, sabe o que eu creio? Eu creio que ela não vai ser perfeita, mas ela vai vigiar, amém ou não? E para ela vir à igreja vai ser natural. Orar vai ser uma necessidade. Clamar, ir para o monte, para ela vai ser um motivo de alegria. Não vai ser pesado para ela. Embora eu necessite, mas não é pesado para mim, porque eu gosto, eu quero, eu desejo, eu almejo. Ela não vai deixar de viver, mas os frutos vai ser diferente. Vão ser frutos que agradam a Deus. Ela vai ter prazer nas coisas de Deus. Ela vai pensar nas coisas de cima. Ela vai pensar nas coisas do alto. Tudo que ela fizer, tudo que ela planejar, tudo que ela almeja, tudo que ela, olha só, planeja, tudo vai estar ligado à vontade de Deus. Eu não sei se você é assim, mas quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou comprar alguma coisa, eu sempre peço para Deus: Senhor, coloca a tua mão, Deus. Coloca no meu caminho melhor. Se não for para ser bênção na minha vida, nem deixa acontecer. Mas é uma oração de verdade. Os irmãos estão entendendo isso? Eu não consigo tomar uma decisão sem antes falar para Deus: Senhor, o Senhor está comigo nesse negócio? O Senhor vai me abençoar? Isso são frutos de uma pessoa que de fato teve um encontro com Deus, como Saulo teve. Ele mudou completamente. De perseguidor da igreja de Cristo, ele passou a ser um dos maiores pregadores que a Bíblia já teve. E é conhecido hoje como pregador dos gentios. Ou seja, alcançou aqueles que não eram judeus. Os irmãos estão entendendo isso?
Eu acho que não existe nenhuma pessoa aqui que não necessite, que não tenha que clamar a Deus por essa unção, pela mesma unção que tocou Saulo e o converteu. Eu creio que todo mundo aqui precisa falar: Senhor, que essa mesma unção, Pai, toque lá na minha casa, no meu marido, na minha esposa, no meu filho, na minha filha, no meu pai, na minha mãe, no meu tio. Quem sabe em mim, Deus, que essa unção venha sobre a minha vida e me converta, e limpe a minha mente, os meus olhos, a minha boca, a minha alma, o meu coração. O que eu venho pregar hoje aqui é muito sério. Eu vejo Deus querendo nos converter, amém ou não? Deus querendo que você realmente seja transformado, porque Deus almeja isso. Eu não vou ser transformado pela minha força, mas eu preciso querer isso, eu preciso reconhecer. Saulo aqui, ele está conhecendo Jesus. Ele está conhecendo Jesus. Você conhece Jesus. E por que foi? Porque primeiro ele, quem é Senhor que fala comigo? É Jesus, a quem tu percebes. Primeiro ele tinha que conhecer para ver se ele queria aceitar. Porque Deus não está convertendo Saulo na marra. Deus não está pegando na marra, embora Deus possa fazer isso, mas Deus não está pegando ninguém na marra dizendo assim: você vai ser meu e acabou. Deus não faz isso, não. Deus, ele se revela para mim e para você. A história dele podia ser outra. Quem sabe se ele não se arrependesse aqui? Quem sabe se aqui, olha só, ele não mostrasse a Deus que era um homem de fé, era um homem bom, mas que estava movido por uma ideia, que para ele era uma ideia boa, e para ele era uma ideia que estava agradando a Deus. Quem sabe, olha só, Deus não tivesse misericórdia, mas quando Jesus o visita, não encontra resistência no coração dele. Quando ele ouve a voz, já pergunta quem é. Claro, com medo, aterrorizado, não chegava mais nada. Mas ali Jesus se apresenta para ele. Quem sabe ele só conhecia de falar de Jesus através da vida dos cristãos, igreja. Mas agora ele está falando com Jesus de verdade. Ele não viu, mas ele ouviu claramente Jesus falando com ele. Jesus não converte ninguém na marra. Ele se apresenta para você. Quando você sentiu paz, amor, refrigério, olha para mim e presta atenção. É Jesus se apresentando para você. Quando uma pessoa, como aconteceu comigo, eu cheguei na igreja pesado, angustiado, todo desesperado, e quando eu senti o amor de Jesus, ele estava se apresentando para mim. Ele estava dizendo assim: olha, eu sou amor, eu senti paz, eu entendi, eu sou paz, eu senti alegria, eu sou alegria. Então Jesus se apresentou para mim no dia da minha conversão. Olha só, ele mostrou tudo aquilo que ele queria fazer na minha vida: paz, refrigério, alegria. Aí eu entendi o que era Jesus. Por isso que eu levantei a mão e falei: eu quero Jesus. Jesus é o Filho de Deus, eu já sabia. Mas quando ele tocou em mim, se apresentou para mim, também não encontrou resistência no meu coração. Eu me converti ali naquela reunião, porque eu disse: não, é tudo que eu quero: paz, refrigério, amor, alegria. Amém ou não? Foi assim a minha conversão, irmãos. Jesus se apresentou para mim, e assim foi a conversão de Paulo. Jesus foi lá e se apresentou para ele, embora ele tenha caído com o rosto em terra. Você acha que Jesus trouxe medo? Quem sabe ele ficou com medo, porque o ser humano fica. Ele nunca sentiu. Era um perseguidor de Jesus. Imagina, quem é que está falando? Jesus. Ele falou: opa, esse aí é o Deus da seita que eu persigo. Pode ser que nesse tempo, peraí, eu estou perseguindo o povo desse Deus que está falando comigo aqui agora, porque ninguém via, mas ouvia. A Bíblia fala que os soldados que estavam com ele ouviam, mas não entendiam nada. Presta atenção, igreja. Será que você tem ouvido Deus como os soldados do apóstolo Paulo ou de Saulo? Você ouve, mas você não entende. Mas ele entendeu. E Jesus quer que você entenda isso hoje, amém ou não? É necessário uma conversão genuína. Jesus já se apresentou para você. Por isso que ele está dizendo assim: olha, é impossível. Sentiu o meu amor, sentiu a minha paz, sentiu o meu refrigério, a alegria que há anos essa pessoa não tinha, ela sentiu também, e mesmo assim ela não se entregou para mim. É assim que Jesus se apresenta. A gente ouve falar de Jesus, irmão, o tempo todo. É ou não é verdade? Mas aqui Jesus foi e se apresentou para ele,
como se apresentou para você também, e como vai se apresentar para todo ser humano. A pessoa, quando ouve falar de Jesus, ela é tocada, e ali ela vai fazer a escolha dela. Jesus se apresenta para você. Amém ou não? Jesus já se apresentou para você. Se você o aceitou, se você abriu o seu coração, se você se colocou na posição de Saulo, deixa eu conhecer melhor, deixa eu ver. Agora, se Deus encontrou resistência dentro da sua alma, então Ele não vai forçar, Ele não vai entrar na marra. Jesus se apresenta a Saulo e dá a ele a oportunidade de se arrepender. Jesus olha e diz assim: olha, é um homem que eu queria na minha obra, é um homem compromissado. Já pensou? Deus olha para um homem que persegue o seu povo e fala: esse homem aí é um homem de caráter, ele só precisa aprender, só precisa conhecer o verdadeiro Deus. Eu entendo que tem muitas pessoas lá fora que não são cristãs, que tem muito mais caráter do que crente, tem muito mais disposição do que pessoas convertidas. Não é verdade isso? Mas a boa notícia é essa, a visão é essa hoje. Se for preciso, Senhor, eu quero ter esse encontro com Deus, eu quero que essa unção, esse poder que visitou Saulo, visite a minha vida e visite a minha casa, para que haja uma verdadeira o quê? Conversão. Nós vamos orar essa semana forte com esse objetivo, amém ou não? Lembra do Pentecoste, a unção que veio sobre os discípulos, e eles falavam em línguas. Olha só, a gente vê também a unção que veio sobre eles e curavam. Olha só, a unção que curava e que libertava o povo. Agora a gente está vendo um poder, uma unção que veio sobre um homem e o alcançou. Entendeu? A unção que veio sobre ele, uma pessoa decidida, mas que tirou as travas dos seus olhos e fez com que ele enxergasse quem é o verdadeiro Deus. Quantas pessoas estão dentro da igreja cegas, não conseguem enxergar o verdadeiro Deus? Quantos lares, irmãos? Quantos de nós temos filhos, esposa, esposo, que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, que ainda não se converteram? Quantos cristãos dentro da igreja que conhecem a história de Paulo, mas nunca parou para pensar: olha, um homem que era perseguidor, mas Jesus se apresentou para ele e ele se converteu, ele o aceitou. Quando Jesus fala: você quer me aceitar? Ele está dizendo: não é na marra, é você quem tem que me aceitar. Amém? Esse é para mim, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu. Olha só, ele se converteu ao Evangelho. Eu disse que seria breve, seria muito objetivo nessa noite. Eu quero te convidar, igreja. Nós vamos orar aqui, mas eu quero que você foque nessa semana as nossas orações da madrugada. Madrugada, irmão, depois da meia-noite, vamos pôr assim. Eu sei que tem irmãos que trabalham, né? Então, depois da meia-noite você pode orar. Você fala: poxa, pastor, nós estamos orando 3 da manhã, mas eu levanto às 4, às 5. Então, não importa, passou da 0 hora, ora, e você vai pedir a Deus para derramar essa unção sobre a tua vida. Sabe, você vai pedir a Deus para derramar essa unção sobre o teu marido, sobre a tua família, sobre os teus. A unção que transforma, a unção que converte o homem. Amém? De um perseguidor da igreja de Cristo, agora Deus muda o nome de Saulo para Paulo. Amém? E ele passa a ser um pregador da palavra. Imagine o que esse homem não enfrentou. Imagine os soldados que andavam com ele, querido, dizendo assim: olha, peraí, agora eu não estou entendendo mais nada. Era um perseguidor dos cristãos. Olha só, concordou com a morte de Estevão sendo apedrejado, e agora se tornou um deles. Olha que coisa. Então nessa semana a gente vai focar muito nisso. Fala: Senhor, se existe na minha vida ainda uma área
que não se converteu, eu te peço que o Senhor derrame essa unção, porque as pessoas pedem unção para tanta coisa. Ah, Deus, me derrama a unção. Está lá na Bíblia, o Senhor fala assim: olha, fica em Jerusalém, orando, buscando, amém? Até que sejam revestidos de poder, não é isso? Foram revestidos, falaram em novas línguas, mais para frente falaram, olha só, curaram, libertaram, e agora a gente está pedindo unção, essa unção que transforma, que converte. Nós precisamos nos converter, precisa haver uma conversão. Vai ficar muito fácil vir à igreja, quando há uma conversão fica muito fácil. Para você não é mais não é rotina, para você não é mais obrigação. Você já pensou? Você fala: poxa, é verdade, pastor, eu vim à igreja com amor, eu vim buscar Deus com alegria. Eu já estou finalizando para nós orarmos. Presta atenção, eu já disse aqui, eu morava em São Mateus, eu acho que eu tinha em torno de 6 a 7 anos de idade. E eu lembro que tinha uma vizinha nossa lá, o nome dela era Heloísa. Olha como que a semente já fica no nosso coração. E ela tinha um fusquinha e entrava a gente, eu, minha mãe, minhas irmãs, e o filho dela, os filhos dela, e nós íamos tudo para a igreja e voltava tudo dando glória a Deus. Glória a Deus. Eu lembro até do hino, irmão. Aleluia, vencendo vem Jesus. A semente já... E era uma alegria para nós ir à igreja. Era uma alegria. Embora a criança não entendia direito, mas era uma alegria. E essa alegria é que Deus quer que nós tenhamos dentro da nossa alma. Não é verdade isso? Essa alegria de vir à casa de Deus. Você fala assim: não, meu compromisso com Deus eu não abro mão. Eu não abro mão da minha vida com Deus. Eu não abro mão da obra que eu tenho com Deus. Amém ou não, queridos? Isso só vai acontecer na sua vida quando houver uma conversão. Ninguém vai conseguir permanecer até o fim da sua vida pregando se não houver uma conversão, louvando se não houver uma conversão. Como obreiro, como diácono, como professor de escola bíblica dominical, a pessoa, em algum momento da vida dela, ela vai desistir, porque ela vai achar tudo muito careta, ela vai achar tudo muito chato. Olha só, porque não houve uma conversão. A pessoa permanece quando ela se converte. Quando há uma conversão, ela está aqui, faça sol, faça chuva, ela passa ou não por um deserto, ela está lá, ela se converteu. Ela se converteu. Eu vou falar algo aqui, eu sei que muitas pessoas vão se espantar. Tudo bem, a pessoa, quando ela decide se batizar, amém, ela está obedecendo a palavra de Deus, não é? Não é isso? Aquele que crer e for batizado será? Mas o batismo em si, ele não garante a tua salvação. Se não houver uma obediência, eu posso perder. Eu obedeci a Jesus quando eu aceitei, me batizei, mas o que Deus espera de nós, que haja uma conversão genuína. Os frutos têm que mudar na minha e na sua vida. Tem que mudar. A maneira de pensar, de falar, de vestir, de andar, de cortar o cabelo, tudo muda. Não é que você vai ser cafona ou careta, não. Mas muda. Tem coisa que você vai chegar e falar assim: olha, isso aqui já não me agrada. É natural. É natural. Sabe aquele negócio de falar para você assim: olha, quando a pessoa se converte, ninguém tem que pegar no pé dela mais para ela vir na igreja. É verdade, irmão. É ela que vai pegar no pé dos outros. É ela que vai chamar. Ah, mas é final de campeonato. Não importa, ela é convertida. Ah, mas é carnaval, ela é convertida. Quantos cristãos? Infelizmente, não é isso? Nós temos visto muitas frases aí nas redes sociais, né? Falando que o carnaval não desvia ninguém. Na verdade, ele só mostra quem de fato não é convertido, né? Eu também penso assim, porque quando há uma conversão, a pessoa permanece, aquilo não agrada a ela mais, não agrada mais. É claro que agora eu estou indo, quem sabe, um pouquinho ao extremo, mas tem ambiente que a gente muitas vezes fala assim: nossa, não é que você detesta as pessoas, você não aguenta mais frequentar aquele ambiente, você não aguenta mais ficar ali. Não é isso? Porque você está cheio do Espírito Santo, a sua mente é outra, a sua visão é outra, sinais da sua conversão. Você fala: não é que eu não gosto de ninguém, não, eu amo todo mundo, Deus abençoe todo mundo, mas eu já não aguento mais. Tem lugares que Deus não fica, não permanece, porque Ele não gosta. Então que nós busquemos essa conversão, irmãos. Jesus está voltando, a gente ouve todo mundo falar isso nas igrejas: Jesus está voltando, mas ninguém faz nada. Jesus está voltando, mas a igreja continua
continua do mesmo jeito, sem corrigir os seus jovens, não é isso? Sem corrigir o povo, sem jejuar, sem buscar mudança. Nós temos que buscar essa mudança em todo o tempo. Eu, pastor, os pastores, os obreiros, diáconos, em todo o tempo. A Bíblia é muito clara. A nossa carne, ela não se converte. O teu espírito pode estar pronto, mas a carne, o que ela é? Ela é fraca. Se você não vigiar, então você cai. A Bíblia é muito clara. E aquele que está em pé, vigie para que não caia. A Bíblia é muito clara, igreja. Então o que nós temos que buscar essa semana, Deus está abençoando. Diga amém. Amém. Diga amém, igreja. Amém. Muitas visitas, pessoas curadas, causam na justiça. Amém. Tem muitos milagres aqui. Diga assim, glória a Deus por isso. Mas e a nossa conversão? Até em Jerusalém Jesus fez milagre. Não pôde fazer muito porque o povo não tinha fé lá. Então milagre também não é sinônimo de pessoas convertidas. Antes mesmo de eu me converter, eu tenho 4, 5 livramentos que eu acredito a Deus. Quando eu era criança, eu estava sendo levado pela onda do mar, e eu lembro que o meu espírito já estava fora do corpo, já estava uma experiência que eu tive ali. Olha só, e Deus me livrou ali. Deus falou assim, não, peraí que eu faço escolhido para pregar minha palavra. Eu não duvido disso, mas ali Deus já me livrou, amém ou não? Então o livramento, aleluias, todos são acreditados a Deus. Deus é comigo porque me livra. Deus é comigo porque eu sinto a presença dele. Deus é comigo porque eu me batizei. Deus é contigo quando há uma conversão, quando há uma obediência da sua palavra. Amém ou não? Aí você fala, mas eu vejo Deus na minha vida. Misericórdia. Claro, todos precisamos da misericórdia do Pai. Mas não se esqueça, antes de você se converter, Deus já te livrou muitas vezes. Mas agora é diferente, agora eu sou filho. Agora eu conheço a palavra. Agora eu tenho que servi-lo, amém ou não? Com entendimento, com fé, com fervor, com amor. Eu tenho que retribuir a Deus, olha só, através do meu louvor, da minha adoração, através de falar de Jesus para as pessoas. Eu preciso agir, eu preciso mover. Todo mundo tem que entender isso, irmão. Sim ou não, igreja? Senão como é que vai ser as coisas? Tem que haver uma conversão. E a nossa visão é essa. É pedir a Deus. Nós não pedimos ao Senhor aqui unção dobrada? Amém ou não? Amém. E o que o Senhor mostrou? Amém. A unção dobrada não é para todos aqueles que pedem. Mas vamos ser usados. O Senhor me dá unção dobrada. Eu preciso dessa unção. É ou não é? Nós pedimos. Agora a gente vai pedir o mesmo agir, o mesmo mover, a mesma unção, o mesmo poder de Deus que visitou Saulo, para visitar a nossa vida e visitar a nossa casa. Amém? Se coloca de pé para a gente orar, por favor.